Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus de todo o coração por poder estar aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus e tendo a oportunidade de estar na presença de Deus. Porque, irmãos, as pessoas hoje não sabem a importância da igreja. A igreja foi criada por Deus. Lá no livro de Êxodo, você vai ver Deus, quando chama Moisés ao monte, ele dá todos os requisitos para se construir a primeira igreja, e ali é construído o tabernáculo e é feito o rito da igreja. É constituído o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que iam ajudar na igreja. Mas nós vemos também que Deus mostra claramente que, apesar daquelas pessoas que tinham saído da escravidão, de muito sofrimento, apesar de elas estarem andando na presença de Deus, sendo abençoadas por Deus, sendo transformadas por Deus, tendo todas as oportunidades, e no meio daquele povo, Deus escolhe essas pessoas para representá-lo. Deus escolhe Arão, os 4 filhos de Arão. Deus escolhe vários levitas e várias pessoas para ajudar no ministério. Inclusive, Deus diz que alguns não iam receber bênçãos materiais, porque a herança deles, a riqueza deles, seria a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas, infelizmente, o homem, ele é mal orientado, ele é mal educado, ele é mal criado. E na nossa essência também, a gente já tem uma guerra contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio coração. A Bíblia explica muito bem isso. Nós temos uma tendência pecaminosa, nós temos uma tendência materialista. O nosso corpo cobra muita gente, as coisas materiais, e o nosso espírito é fraco, irmãos. Nosso espírito é fraco. Por isso que Deus, ele cria a igreja. Por isso que Deus cria a Bíblia, a palavra escrita, porque uma vez que está escrita, não tem como as pessoas mudarem, porque está escrito, não é? Por isso que chama a Escritura, né? E o homem precisa disso, todos nós precisamos. Hoje, com a modernidade, as pessoas acham que não precisam de ir à igreja. Muita gente, porque foi na igreja, tinha lá alguém em cima do altar, ou até nas cadeiras, que estava ali na casa de Deus, e ele confiou naquela pessoa, achando que ele foi lá para ver aquela pessoa, ou para ver aquelas pessoas, e aí foi iludido, ou foi enganado, ou foi ludibriado por alguma dessas pessoas. Aí ele toma raiva da igreja. Ele acha justificativa para não aceitar a igreja. Por quê? Porque ele não está baseando o relacionamento dele de acordo com a Bíblia. Porque se foi Deus que criou a igreja, nós temos que vir à igreja. Não é? Se a pessoa, por exemplo, ela quer ser um engenheiro, ela quer ser um advogado, quer ser um dentista, ele não tem que ir na faculdade? Os pais não pagam uma faculdade para a pessoa, para ela se formar naquilo que ela quer, na profissão que ela quer? Como que você vai se formar um cristão sem conhecer
os caminhos de um cristão, sem conhecer o projeto de um cristão. Como que você vai conhecer o projeto de Deus se você não lê a Bíblia? Como que você vai se transformar, se educar, se preparar, sem conviver com a igreja, sem ir na igreja? Que o único lugar que eu sei que fala de Deus, que há uma reunião, que a gente chama até de congregação, que fala de Deus, que eu conheço, é a igreja. Campo de futebol, balada, isso aí não vai falar de Deus, né? Você vai ter que ir na igreja. E o que acontece, irmãos, que nós temos uma luta espiritual, que inclusive as pessoas usadas por demônios, elas já estão aí há mais de 200 anos, infiltrando na sociedade, infiltrando nas literaturas, no cinema, nos jornais, nas mídias, para poder nos afastar de Deus, para poder fazer com que você ache que você não precisa de Deus, você não precisa de aprender de Deus. As próprias escolas, eu quando eu era criança, eu tinha aula de religião, e já estava errado, porque não devia ser aula de religião, devia ser aula para você ler a Bíblia, né? E você escolher a sua religião. Você não tinha que ser imposto uma religião, né? Mas a escola tinha que ensinar a você a importância da Bíblia, a importância do seu relacionamento com Deus, a importância do seu relacionamento com a sua família, a família que você recebeu de Deus, né? Mas ninguém está preocupado com isso não, irmão. Entendeu? Se você for olhar para o mundo, para o sistema que governa o mundo, você não vai ver ninguém querendo te levar a Deus. Ao contrário, eles vão estar querendo te puxar para longe de Deus. E você vê, por exemplo, que lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11, diz a palavra do Senhor que Salomão, ele construiu uma igreja. E diz aqui no versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então aqui, antes a igreja era era uma tenda, né? Era de pano, era de lona, era de pele de carneiro, e aí Salomão constrói um templo de pedra, uma coisa muito bem elaborada, muito bem feita. E o que ele fala que é essa construção? Ele diz que é a casa do Senhor. E por isso que Deus fala lá no livro de Isaías, no livro de Mateus, minha casa será chamada casa de oração. Deus fala que a igreja é a casa dele, é a casa de oração. E aí diz aqui no versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só que coisa interessante, Deus está deixando claro aqui que há 2 povos na terra, o povo da terra, o povo do mundo, o povo do inferno, o povo que não quer compromisso com Deus, o povo que não busca o caminho do bem, e o povo de Deus, porque ele fala aqui claramente, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, irmãos, esse versículo aqui, só esse versículo aqui já dá um indicativo de como
um cristão deve ser como uma pessoa que diz, um crente, aquele que diz que acredita que Deus existe. Eu creio em Deus. Qualquer coisinha ele até se benze, ou ele fala que Deus é que vai resolver, que Deus é que vai fazer, né? Ele reconhece Deus na vida dele, e que já está dizendo, se você é uma pessoa que se diz cristão, que diz que acredita em Deus, por que fala que tem que se humilhar? Quer dizer que Deus agora é mau, Deus agora é soberbo, é arrogante, Ele quer que você se humilhe perante Ele? Não. Porque você é arrogante, você é soberbo, né? Você é rebelde. Então, para que você aceite o governo de Deus, para que você aceite o projeto de Deus, para que você aceite o que está escrito na Bíblia, você tem que se humilhar. Para você mudar, se tornar uma nova criatura, você tem que se humilhar. Porque se você não se humilhar, você vai achar que você não precisa de mudar, você é maravilhoso, você é perfeito, você é santo, você sabe tudo, você sabe até mais do que Deus. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a inteligência de Deus, não é? Nós temos que reconhecer. Como assim nós temos que reconhecer também que há pessoas aqui na terra igualzinho nós, que não são deuses, mas que têm muito mais sabedoria do que a gente, às vezes muito mais energia, muito mais força, não é? Que são pessoas mais capacitadas do que nós, em algumas áreas. Tem pessoas que em determinadas áreas, né, você vê que tem gente que é tão abençoado, que criou o ar-condicionado, criou a geladeira, olha que maravilha, não é? Que hoje ninguém nem dá importância, como se isso não fosse importante. Tem gente que tá ganhando bem, está tudo certo, está com uma família completa, só fica reclamando da vida, mas porque ele é cego, ele não olha. Nós estamos vivendo a melhor era da humanidade, nós temos luz elétrica, nós temos ventilador, nós temos geladeira, fogão a gás, não é? Olha quanta coisa boa que Deus trouxe para nós, para o nosso conforto, para a nossa paz, entendeu? Mas nós não sabemos olhar, não temos humildade para reconhecer as bondades de Deus, né? O tanto que Deus é maravilhoso para o ser humano, né? E ficamos como medíocres, com pensamentos pequenos. Por isso que Deus fala aqui, que você tem que orar e buscar a Deus. Você tem que buscar a presença de Deus todos os dias. Orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha, veja bem aqui que Deus não faz um relato dos seus maus caminhos. Por que Deus não bota aqui em sequência os seus maus caminhos? Porque quem tem que ver os seus maus caminhos é você, sabe por quê? Porque Deus já escreveu a lei dele dentro do seu coração. Não precisa de ninguém falar nada. Se você for na casa de um amigo seu e roubar um lápis, uma canetinha, você sabe que você roubou. Se você começar a olhar para uma mulher com má intenção, você sabe que você está querendo trair a sua esposa. Você sabe que você está querendo trair seus filhos, você sabe, não precisa ninguém falar, entendeu? Então, os seus maus caminhos, quem tem que ver eles é você que tem que fazer uma revisão todos os dias das suas atitudes, daquilo que você fala, daquilo que você olha, daquilo que você sente, daquilo que você pensa, como você está interagindo com as pessoas, que tipo de cristão você é, como você está se relacionando com Deus, qual é a sua busca, qual é o seu foco, qual é o seu projeto para o futuro, que tipo de ser humano você quer ser, porque tem gente que é tão tola, tão miserável, tão pequena, que ela acha que o dinheiro e o poder é que vai ser tudo na vida para ela. Ela passa por cima de qualquer coisa, ela faz qualquer coisa para ter dinheiro e poder, achando que vai ter felicidade por causa disso, né?
Então, isso é o cúmulo da pobreza, né? E pobreza também, irmãos, a maior pobreza que existe é a pobreza de espírito, de pensamento, entendeu? Não tem dinheiro que resolve a situação de uma pessoa pobre de espírito. Então, por isso que Deus fala que você tem que se converter dos teus maus caminhos, porque Deus vai ver, Ele vê a sua vida, Ele sabe tudo da sua vida. Mas se você se converter, se você começar a arrepender, se você começar a lutar, se você começar a desejar andar na presença de Deus, você começar a desejar fazer a vontade de Deus e não a sua, Deus diz aqui que Ele perdoa você, Ele transforma você e Ele sara até a tua terra, até os teus frutos. Até a tua árvore vai dar fruto, até a tua figueira vai dar fruto, assim como, por exemplo, até as cabras, as ovelhas de Jacó davam mais filhotes do que as ovelhas de Labão, porque a mão de Deus estava sobre ele ali, abençoando os animais dele, abençoando a colheita dele. Então, irmão, se você entender isso, Deus transforma a sua vida. E ele diz aqui no versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha só, então quer dizer que agora você vai na igreja, quem está olhando para a igreja? O próprio Deus. Ele está dizendo que, olha, que os olhos dele estão abertos, e ele está ouvindo, ele está te vendo aqui na igreja, e ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo o seu louvor, ele está ouvindo o seu lamento, ele está ouvindo o seu pranto, ele está ouvindo o seu sonho, porque ele está presente. Ele está deixando claro aqui, porque ele diz no versículo 16 aqui: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa é a importância da igreja, irmãos. As pessoas até hoje estão achando que Bíblia é um livro de religião, porque a igreja, ela pega tudo que é de Deus para ela poder ter fama, dinheiro e poder, né? Não tem compromisso com Deus. Mas a Bíblia não é de igreja nenhuma, não. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por Deus para qualquer pessoa na terra que aceite o que está escrito, não é? E a palavra do Senhor, ela diz aqui, olha, no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, diz assim, olha: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então você tem que entender, primeiro, Deus é conselheiro. Segundo, a Bíblia diz que Deus fala pela palavra, que Ele escreveu a Bíblia para nos ensinar. Então, quando você lê a Bíblia, Deus está te ensinando, Deus está te educando, Deus está te abençoando. E diz aqui, olha, claramente também no versículo, Deuteronômio capítulo 10, no versículo 17, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Olha aqui, entenda bem, muitas vezes você vem à igreja, Deus te traz à igreja, e você fica querendo continuar com o seu jeito, com o seu pensamento, com o seu gênio, com a cultura que você, que já enraizou em você, né? Você não está vendo, mas está ali concretizado, com uma pedra dentro de você, né? Como Deus fala, né? O coração de pedra. Deus fala que vai transformar seu coração de pedra em coração de carne. E você não enxerga que para Deus todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Entendeu? Não tem ninguém maior do que ninguém, não. Somos iguais. Entendeu? E se um pode buscar a presença de Deus, assim como nós vemos Moisés, Ezequiel, Jacó, Jeremias
e tantos outros, tantos homens e mulheres que serviram a Deus nas suas gerações, que amaram a Deus, que entregaram as suas vidas a Deus, por que nós não podemos fazer? Nós somos melhores que essa pessoa? Nós achamos que nós não temos tempo para Deus, não podemos servir a Deus, não podemos entregar nossa vida para Deus? Por quê? A Bíblia está deixando claro aqui, Deus não faz acepção de pessoas. E tem uma palavra aqui também, que diz no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 10, que Deus fala assim, olha, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ou seja, você tem que aprender a ser fiel a Deus. Você tem que aprender a amar a Deus de verdade. Você tem que aprender que Deus tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, porque só Ele pode te dar felicidade lá na frente. Não adianta você planejar a sua felicidade porque você acha que lá na frente vai dar certo, porque sem Deus não vai dar certo. Não se iluda, deixa de ser tolo, deixa de ser pequeno. Entenda, entregue a sua vida a Deus, entregue o seu coração, clame a Deus. Oração é para isso. A oração, Deus fala para você orar, para você poder abrir seu coração perante Deus e ser transformado pela presença de Deus, ser transformado pela sua entrega a Deus, pelas palavras que você fala a Deus. Se fosse para você ter um relacionamento com Deus, se fosse para Deus te dar uma Bíblia, se fosse para Deus te levar à igreja, para você continuar sendo o que você é, não precisava de nada disso. Imagina uma pessoa, ela nunca quis ser um médico, nunca. E aí ela vai entrar numa faculdade de medicina para ser médico, para quê? Se ela não quer. Entendeu? Se você não quer realmente servir a Deus, amar a Deus, você está dizendo para você mesmo que você não tem valor nenhum, porque o homem, com o seu pensamento, com a sua sabedoria, com a sua força, ele não chega nem no cemitério. Ele vai ter que ficar fedendo na rua ou onde ele morrer. Entendeu? Porque até para ir para o cemitério alguém tem que te levar. Senão você vai virar uma vergonha na rua, né? Ou no lugar que você estiver. E o poder que você tem, o poder que o homem tem é só esse. É comer, beber, dormir e morrer e acabou. É só esse. O resto é ilusão, irmãos. Como a irmã disse aqui, a irmã Luísa disse aqui, né? É tudo uma vaidade, é uma ilusão, uma tolice. Nós já sabemos que está escrito no nosso coração o desejo de vida eterna. O desejo de viver em um lugar melhor do que aqui na terra, ou ainda que seja aqui na terra, mas você não aceita esse projeto que está aí, esse pensamento que está aí. Entendeu? Como a gente vê pessoas que sonham em casar, encontram o amor da sua vida, ficam numa alegria imensa, apaixonados, sonham os dois ali em ter filho, em ter uma família, e quando dá tudo certo, tudo dá certo, tem 1, 2 filhos, filhos perfeitos, tudo maravilhoso, eles começam a ficar um enjoado do outro, vão se perdendo no meio do relacionamento, e quando vê, um está traindo o outro. Coisa mais triste. Amando e dizendo que ama os filhos, está traindo o esposo, está traindo a esposa, achando que não vai ter consequência lá na frente, está pensando só com o corpo, só com prazer, está cego. Olha a importância que é a Bíblia, olha a importância que é a igreja. A igreja vai te ajudar na sua fraqueza. A igreja vai te ajudar a construir uma família de verdade. A igreja vai te ajudar a construir um futuro de verdade. A leitura da Bíblia vai te ajudar
a ter personalidade, a ter caráter, a saber escolher o caminho certo, a lutar contra tudo que vem de você e que vem do mundo espiritual e que vem do homem para poder estragar seu futuro, não é? Então, nós temos que aceitar esse projeto de Deus, aceitar a palavra de Deus, para que a gente possa vencer, irmãos, porque a luta é muito grande. Nós estamos lendo aqui, irmãos, o livro de Números, no capítulo 12, que diz a palavra do Senhor assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Olha aqui, irmãos, coisa triste. Miriam era uma profetisa, era uma mulher que servia a Deus, que o irmão dela, né, Arão e Moisés, tinham um relacionamento direto com Deus, e elas vão se meter no casamento deles para fazer fofoca, mexeriqueiro. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 12, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém um assunto oculto. Entendeu? A pessoa, ao invés de levar uma mensagem boa da vida do outro, está olhando o defeito do outro. A Bíblia já vai dizer aqui que Moisés era o homem mais manso que tinha naquela época. Era um homem que estava ali lutando para servir aquele povo, para servir a Deus, né? E ainda as pessoas estavam de olho nos defeitos dele, como se elas fossem perfeitas. Nós temos que aprender a parar com isso, irmãos. Aprender a parar de olhar defeito dos outros, entendeu? E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? Aí já entra o ciúme, entendeu? Disputando quem é mais de Deus, quem não é. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, olha aqui, irmãos, aqui Deus está dando uma lição, né? Há muita disputa entre pessoas que se acham de Deus e ficam com inveja, com ciúme dos outros, ficam disputando. Dentro das igrejas há uma disputa já nos bancos, né? Nos bancos, as pessoas às vezes estão ali 10, 20 anos na igreja, né? Acham que são santas. Aí quando entra um indouto, quando entra uma pessoa que nunca foi naquela igreja, que às vezes a primeira vez está entrando em uma igreja, ao invés dela ir lá, dos santinhos, acolher essa pessoa e tratar ela com amor, com carinho, com igualdade, eles já olham para a pessoa tentando matar a pessoa, discriminar, entendeu? Porque eles são donos do reino de Deus. E a Bíblia diz claramente, Deus não faz acepção de pessoas, e para Deus, como Jesus conta uma parábola do jornaleiro, né? Aquele que trabalhou só meia jornada e Deus paga o mesmo tanto, é a mesma coisa. Eu posso estar 30 anos no reino de Deus, não quer dizer que uma pessoa hoje que entrou no reino de Deus vai ser maior do que eu, não. O que importa é a qualidade interior dela, é o coração, é o que ela quer ser lá no futuro, é isso que importa.
E aqui uma vergonha, né? Uma vergonha eles criticando Moisés. E você vai ver uma referência aqui do versículo 8, em Êxodo, capítulo 33, versículo 11 e 19, Deuteronômio 34, 10, Salmos 49, 4 e 78, 2, Êxodo 33, 19. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Irmãos, a Bíblia diz que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. Presta atenção na palavra de Deus, né? Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Isso aqui é uma lição muito importante para todos nós, irmãos. Muitas vezes as pessoas estão na frente da obra, estão fazendo uma grande obra, né? Tem pastores aí, tem igrejas que faz grandes obras, e você fica sentado na sua casa, não faz nada, não faz nada pelo reino de Deus, entendeu? Não move uma palha para o reino de Deus e fica criticando, só criticando, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado ao criticar as pessoas que estão fazendo, e não só pastores, não, pessoas, empresários, pessoas normais, trabalhadores. Quanto pai de família aí, né? Às vezes a pessoa é um pedreiro, um servente de pedreiro, né? Está trabalhando ali, está lutando, mas é uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Essa pessoa está fazendo bem. Todo aquele que anda reto, que anda em honestidade, anda em sinceridade, anda em verdade, esse está fazendo bem. Nós temos que aprender a reconhecer, não ficar só olhando o defeito das pessoas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.